Cleison. Tá tudo bem, Cleison? Melhorando? Gilberto, Tânia. Janaína Borba. Bem-vinda, Janaína. João. Firme e forte, João. Dona Terezinha. Uberlande Lopes. Deus lhe abençoe. Seu Osvaldo, estamos de volta. E nós estamos ainda aqui na área. Marcele. Pessoal, vai compartilhando aí devagar, hein? Seu Augusto. Isso aí, gente. Vamos compartilhando. O Marcelo falou, quanto ao Cleiton está bem melhor, graças a Deus, e juntamente com as orações dos irmãos. Obrigado. Isso aí, Cleus. Vamos orando e vamos melhorando. Orando e melhorando. Dona Ilma, seu Getúlio, sejam bem-vindos todos vocês. Caroline, José Nilson. Júnior, firme, Júnior. Quero agradecer a Deus pela minha restauração, a comunhão da igreja, também a todos os irmãos que oraram. Quero
agradecer a Deus pela minha restauração, a comunhão da igreja e também a todos os irmãos que oraram pela minha restauração. Muito obrigado, Deus abençoe ricamente. Eu louvo a Deus, pois não me rejeitou as votações e nem apartou de mim sua graça. Rose Teodoro, Rose, Tati do Paulo, Teodoro, Fátima, Tati do Paulo, Tati, Marcos Juscelene, Marcos Lucilene, Carmelinda Oliveira, Carmelinda Oliveira, Jaque, Jaque, seu Carmelito, seu Carmelito, Dona Edna, bem-vinda de volta, Dona Edna. Adilson, seja bem-vindo, Adilson. Fala, Rony. Rony Von. Deus abençoe. Camisa do teu Pai, em Cristo Jesus, para todos os irmãos. Oração por minha família, os enfermos, nos hospitais com as doenças devidas. É isso aí, Camelito. Estamos orando. E paz para a sua família. O Belandes colocou a Shalom de Hashem Adonai para todos os irmãos. Shalom Hashem Adonai. É isso aí, o Belandes. O Olivão colocou boa noite, amados irmãos. Boa noite, Rony. Da polícia coronavírus. Dona Ângela. Cláudio. Meus irmãos, nós vamos dar início
ao estudo bíblico desta noite, da Palavra de Deus. Vamos estudar a Palavra de Deus hoje sobre os perigos espirituais que estão rondando cada vez mais nesse mundo. E que a igreja tem que ser orientada a respeito destas questões que são seríssimas sobre a vida espiritual da Igreja de Cristo. Por isso nós vamos elevar nesse instante nosso pensamento a Deus, pedindo a bênção dele para esse momento. Oremos então. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido ao Deus por tua graça, por tua misericórdia para conosco, pelas tuas bênçãos, ó Deus, derramadas sobre nossas vidas, e também, Senhor Deus, por tanto que tu nos dás, ó Deus, no conhecimento da tua palavra, para orientar, para abençoar, para que nós possamos, ó Deus, sermos edificados, exortados, para andarmos, ó Deus, consoante os princípios estabelecidos nela. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia para conosco. Clamamos a ti nesse instante, ó Deus, pelas pessoas que estão enfermas, pelos adoentados, pelos irmãos, ó Deus, que estão com Covid. Tu, ó Deus, é o Deus soberano sobre todas as coisas, pode tudo. E nós clamamos a ti que tu venha derramar da tua graça, Senhor Deus, curando a todos aqueles, ó Deus, que está com essa doença. Pedimos a tua bênção específica para isso, ó Deus. E também te pedimos mais uma vez, ó Pai, que tu retire esse vírus. Esse é o nosso pedido diante de ti. E que essa palavra, ó Deus, chegue ao conhecimento daqueles que ainda não têm Jesus no seu coração e possam ter um encontro com a verdade, um encontro com Jesus. É o que nós clamamos. Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos estudar hoje a respeito dos perigos espirituais, baseado num princípio que Jesus Cristo vai advertir a sua igreja a respeito de falsos profetas. Obviamente que os perigos espirituais aqui eles são mais graves, porque eles são, na realidade, eles provêm da palavra de Deus, que é trucada, que é feita de uma forma para enganar, para parecer que é, e daí então, meus irmãos, tem uma facilidade muito grande de iludir as pessoas. Né? Jesus Cristo começa nesse texto aqui, não no 21, mas lá atrás no 15, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Né? Em Mateus 7 aqui, de acautelai-vos, porque vos apresentam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. E pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos. Ele vai assim até o versículo 21. Tá? E quando chega no versículo 21, Jesus Cristo deixa muito claro uma questão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Meus irmãos, assim que começou, a palavra de Deus começou a se expandir sobre o mundo, surgiu uma grande perseguição lá na igreja primitiva, e o inimigo começou então a matar crente, botar crente em prisões, colocar crente para serem espetáculos, para ser comido por leões. Mas aí o inimigo descobriu uma coisa interessante, ele descobriu que quanto mais perseguia e matava a crente, mais a igreja ficava forte. Quanto mais ele perseguia a igreja, ele observou que a igreja se fortalecia, que o crente que vinha em seguida era mais fortalecido, ele não desanimava, ele não desistia, ele não se acovardava. Por quê? Porque ele via os irmãos dele sendo sacrificados e sustentados pelo Espírito Santo. E aí o que ele faz? Ele mudou a tática. Inteligentemente ele muda de tática, né? Aí ele mudou a sua estratégia de ação. E quando ele muda a sua estratégia de ação, então ele vai partir para um outro princípio. O que ele vai fazer? Ele vai criar um evangelho paralelo. Ele vai criar um evangelho parecido com a verdade, mas que não é a verdade. Parecido com o poder, mas que também não é o verdadeiro. E tudo que ele vai fazer é uma imitação, porque toda a vida foi assim.
Ele sempre quis imitar, por ele não ser quem é Deus, obviamente, então ele tenta imitar. E quando o evangelho começou a ser pregado, então imediatamente ele começou a providenciar as heresias, os ensinamentos que iludem, que enganam, e que se tornou na realidade um grande perigo para a humanidade, e inclusive para a própria Igreja de Cristo, que tem muitas pessoas se iludindo, né? Saem da igreja indo atrás dessas coisas. É muito comum nós observarmos hoje pessoas que estão procurando igreja, mas que na realidade deveriam estar procurando Jesus Cristo, e ficam assim procurando igreja porque estão à procura de algo que satisfaça a si mesmo. E foi exatamente esse evangelho que o diabo conseguiu criar, tá? Esse evangelho paralelo, essa imitação, para poder levar o engano. E é isso que nós vamos descobrir hoje, que muitas coisas foram embutidas no meio da sociedade, no meio das pessoas hoje, com essa expansão tremenda do evangelho, né? Desse pseudo-evangelho, viu? Porque se nós fôssemos levar em consideração que se fôssemos hoje uma nação com 40% do Brasil realmente crente convertido no Senhor Jesus Cristo, com certeza isso já teria provocado um impacto de mudança muito grande na nação. Mas não é isso que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo é que tem muita gente que se diz crente, muita gente que se diz evangélico, muita gente que se diz realmente convertido, mas que na realidade não mudou nada. Não mudou em nada. E é bom que nós venhamos prestar muita atenção sobre esse aspecto. Por que não mudou? Porque aquele evangelho, aquela forma que ele está vivendo, achando. Nós vivemos hoje, meus irmãos, um evangelho cheio de achismo, e não um evangelho real, um evangelho bíblico, um evangelho consciente, o evangelho da verdade, o evangelho que confronta, né? É por isso que o Senhor Jesus Cristo nos advertiu a termos cuidado e nos acautelarmos dos falsos profetas. E pelo texto que nós temos na mão hoje, nós vamos descobrir que quando Jesus Cristo diz aqui no versículo 21, e muitos dirão naquele dia, né? E nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque tem muita gente dizendo e confessando, tá, o nome do Senhor, e dizendo que ele é Senhor dele mesmo, e confessa para os outros o nome do Senhor, falam em nome do Senhor. E Jesus diz assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Só aquele que faz, mais aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí então nós vamos observar algumas coisas muito importantes a respeito disso. Porque os irmãos já observaram que a impressão que nós temos hoje é que vai todo mundo para o céu. Não é? Ninguém vai para o inferno mais. Todo mundo vai para o céu. Se você perguntar para alguém, ele diz: não, eu estou indo para o céu, eu já confessei a minha fé, eu já batizei, eu já fiz isso, eu fiz aquilo. Enfim, é exatamente fruto de um evangelho, fruto de uma pregação, fruto de uma orientação, tá, fraudulenta, de uma orientação enganosa. Nós observamos isso. E nem todo mundo que fez a profissão de fé ou se batizou está salvo. Jesus Cristo deixou muito claro: aquele que crê e for batizado será salvo. Agora, aquele que não crê, não adianta ser batizado, ele já está condenado. Porque as pessoas, meus irmãos, têm muita facilidade de confundir o símbolo do batismo com a realidade do batismo. O batismo é um só, é a entrada do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Esse é o batismo que Paulo deixa escrito lá em Efésios. Só há um rebanho, só há um pastor e só há um batismo, que é o batismo do Espírito Santo. É o batismo, o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa. Aí o Senhor Jesus Cristo ordenou então que fosse aplicado realmente batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o uso da água. A quantidade de água não importa, queridos. Se é um pouco de água na cabeça, se é imersão, se é efusão, não importa. Agora, o que importa é uma conversão genuína. É exatamente disso que Jesus está dizendo aqui. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, são salvos. A igreja não tem o poder de proibir ninguém de entrar. A igreja não tem o poder de discernir a alma do homem. Por isso que essa revelação aqui
vai acontecer no último dia, no dia do juízo. Infelizmente as pessoas só vão descobrir que não estão salvas lá. Porque ele diz assim, então eu lhe direi explicitamente que não vos conheço. Isso está no final do versículo que nós vamos estudar. Por quê? Porque além das pessoas confundirem, existe um ensinamento sobre isso. Basta você, nas águas, ou batizado na presbiteriana, batista, qualquer igreja, por efusão, água sobre a cabeça, não importa. Você está salvo. Só que a salvação não pode vincular a nada. E isso é um caso muito sério. Só que o falso profeta, as falsas igrejas, as falsas religiões, e estão ensinando isso, meus irmãos. São ensinos falsos para poder angariar pessoas. Porque o inimigo foi astuto, ele foi sábio. E quando você vê que as pessoas se sentem crente, se sente crente no sentido de, não, eu já fui batizado, eu já sou membro da igreja, eu frequento a igreja, eu sou muito religioso, eu dou o meu dízimo, então eu estou salvo. A vinculação da salvação às boas obras. Só que a vincular a salvação às boas obras, essa pessoa está sendo enganada. Como nós já vimos aqui no estudo anterior, nós somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, iniciativa de Deus. Então nós não podemos, meus irmãos, nos enganar. As pessoas não podem acreditar, e por isso que Jesus Cristo mantém a sua igreja aqui firme e forte com a verdade. Existem muitas igrejas sérias, muitas igrejas realmente preocupadas com o verdadeiro ensino da palavra de Deus, muita liderança preocupada com o verdadeiro ensino da palavra de Deus, mas existem muitos falsos profetas facilitando a entrada no céu, facilitando salvação, tirando exigências, tirando princípios, iludindo com enganos. Não basta você vir aqui e traz o seu dízimo, assume os seus compromissos, e os falsos profetas que nós estamos cansados de ver aí, mercadejando a palavra de Deus. Meus irmãos, esses são os homens chamados de falsos profetas. Jesus mandou tomar cuidado com eles. Ele mandou tomar cuidado com eles porque essa gente se diz profeta de Deus. Essas pessoas dizem que estão falando em nome de Deus. E tem enganado o povo, meus irmãos. Se você ligar a televisão, o irmão vai ver que são igrejas que estão abarrotadas até em cima. Porque é um evangelho fácil de seguir. É um evangelho que não tem uma exigência clara, bíblica, que vai exigir renúncia, transformação, mudanças. Você jamais vai ver falso profeta pregando sobre o inferno. Viu? É muito difícil, ele não vai pregar, porque isso espanta o povo. Existe uma má intenção na mensagem. Existe uma má intenção na forma de querer atrair pessoas. Por isso, meus irmãos, que muita gente que simplesmente passou pelo batismo ou simplesmente foi lá na frente e fez a profissão de fé, ele realmente se acha que está tudo certo com Deus. Só que a palavra de Deus ensina que isso tem que ser feito, mas de maneira real, genuína. A pessoa aceita Cristo, realmente ela tem que confessar. Ela realmente tem que ser batizada. Mas o que Jesus está falando aqui é de um falso batismo, que só ficou na água mesmo. Não ficou no Espírito. O Espírito Santo não entrou na vida da pessoa. E infelizmente, meus irmãos, olha, está assim de gente perdida, indo para o inferno, porque simplesmente se acomoda com essa ideia e de que não precisa de mudar. Meu irmão, se Jesus entrou no seu coração, se o Espírito Santo entrou no seu coração, que esse foi o verdadeiro batismo, você pode ter certeza que haverá mudanças claras. Quando eu disse para vocês aqui no início que se o Brasil tem hoje mais de 40 milhões de evangélicos, nós já tínhamos que ter provocado uma mudança nesse país. Mas não aconteceu. Por quê? Nossas bancadas evangélicas se corromperam, muita gente se corrompe. Por quê? Porque dizem Senhor, Senhor, mas não herdarão o reino dos céus, não vão entrar lá. Isso é um perigo gravíssimo, meus irmãos. Sabem por quê que é um perigo grave? Porque essas pessoas só vão descobrir que realmente não estão salvos no dia do juízo. Por isso que a igreja tem um compromisso, de falar a verdade sobre esse aspecto.
Você, meu irmão, que é crente, que conhece as Sagradas Escrituras e conhece esse povo que está se perdendo, às vezes da própria família, às vezes amigos nossos, né, sendo enganados. Você vai conversar com eles, não, eles citam para você que está tudo certo, que está salvo, que está indo para o céu e que está tudo correndo às 1001 maravilhas. Só que Jesus Cristo disse que não. Você já imaginou uma pessoa estar iludida a ponto de chegar no dia do juízo e ouvir dizer não? Não vos conheço. Meus irmãos, é uma decepção muito grande. Eu acredito que o sofrimento já começa logo ali. Mas ela não foi iludida, meus irmãos, simplesmente porque o inimigo usou de uma arte do engano. Ele gosta de ser enganado, ele quer ser enganado. Se você vai lá e fala a verdade para ele, ele diz para você assim, não é bem assim conforme você está dizendo. Eu já fui contraditado várias vezes, pessoas dizendo para mim assim, não, Duval, você está exigindo demais. A Bíblia não exige assim. Tem uma pessoa que disse para mim assim, Duval, Deus é amor. Não existe isso que você está falando. Eu falei, querido, Deus é amor e é justiça. Ele está avisando, está orientando, deu o filho dele. O filho dele morreu numa cruz. Está ensinando esse evangelho maravilhoso sobre a terra. A palavra de Deus está na mão do povo. Isso é o amor de Deus, que deu o seu filho unigênito. Mas a justiça de Deus se ele ofereceu, se ele entregou a palavra, se ele construiu templos, se ele botou a pregação do evangelho através da sua igreja, e você não quis, na hora do juízo a justiça será feita. E ele será realmente justo, como sempre foi. Essa é uma realidade, meus irmãos, e é um perigo espiritual que está caminhando a largos passos a cada dia que passa. Cada dia uma igreja, o pessoal está começando a correr atrás de igreja. Esse dia eu vi uma frase interessante, pequenas igrejas e grandes negócios. Né? Toma cuidado, tá, meus irmãos? E você conhece alguém que está indo para essa linha do perigo, toma cuidado. Uma pessoa diz, eu aceitei Jesus, acompanha ele. Vai vendo, se ele não tiver mudado, se não aconteceu nada, se não houve mudança nenhuma, e as mudanças são radicais, meus irmãos. São mudanças profundas, são cirúrgicas. É mudança de coração, é transplante. Viu? Não é algo simplesmente ilusório, não. São mudanças sérias que a salvação traz, que o Senhor Jesus traz. Então é muito importante nós nos acautelarmos dos falsos profetas, dos falsos ensinos, desses enganos que estão aí. E só existe uma forma de discernir. É conhecer as Escrituras e quando começar a ouvir heresia, fazer como fizeram os bereanos. Dá uma olhada na Bíblia, vê lá se está batendo. Se não bater, meu irmão, sai fora. Né? Sai fora. Essa é a realidade. E o nosso segundo ponto, tá? É que dentro desse pensamento de ilusão, o inimigo criou uma chamada falsa religião. Né? Não só concebeu pensamentos errados, mas também criou uma falsa religião. Tá? E nós temos que entender, meus irmãos, que as religiões falsas, elas também fazem sinais e prodígios. Não se iluda. Tem muitas pessoas achando que falsas religiões e enganos não produzem sinais e prodígios e milagres. São milagres enganosos, mas fazem. E para as pessoas que estão de fora em busca de milagre, em busca de bênçãos financeiras, são realmente pessoas muito suscetíveis a serem enganadas e fáceis de serem enganadas. Então, muito cuidado quando buscarem em Deus alguma coisa. Busque em Deus, não vai buscar em profeta nem em igreja. Busque em Cristo. Viu? Existe sim a falsa religião. Cuidado, meu irmão, com o sobrenatural. Todo mundo acha que esse sobrenatural vem de Deus. Tome cuidado. O diabo cria sobrenatural, que é uma coisa impressionante. Estão lembrados de Jó? Tempestade caindo do céu, perseguição, raio, matou um monte. Sabe de onde veio? Dele. Isso mesmo. O inimigo também pode fazer, meus irmãos, o sobrenatural. Aquilo que está além do natural, está além da nossa compreensão. Por isso o Senhor nos adverte a não estar mexendo com ele. Porque nós seremos enganados. A falsa religião, meu irmão, ela engana profundamente.
É só lembrar das duas serpentes na presença de Faraó, tá lembrado? Bem? De Janes e Jambre. Foram os dois que o Faraó chamou e eles jogaram os dois cajados no chão lá, cada um jogou um e eles viraram uma serpente. Se você estiver de fora olhando para aquele quadro, quando Arão jogou e virou uma serpente, quando o Janes e Jambres vieram e jogaram também os dois, tá? Nós temos que entender uma coisa. Diz para mim que ou é igual ou a religião do Faraó não era melhor que a de Arão, a de Moisés. Criou uma ilusão ali tão profunda, tá? Que anulou praticamente, momentaneamente, evidentemente, anulou a ideia de que aquilo que Arão estava fazendo, tá? Era mais poderoso. Porque a falsa religião ela tem essa capacidade de querer igualar e diminuir o verdadeiro. Porque o falso muito bem feito, muito bem elaborado, tá? Nos leva a dúvidas. Porque essa é uma das questões muito grandes que o inimigo tem trabalhado dentro das falsas religiões. Porque quando jogou aqueles dois cajados lá, que eles viraram serpente, por permissão divina, e elas realmente viraram serpente, só que aconteceu um probleminha, né? A falsa religião, ela vai ser sempre derrotada pela verdadeira. Esse é o ensino que está ali, quando a serpente que Moisés, o cajado de Arão, de Moisés, jogado por Arão, virou serpente, ela comeu as outras duas. Tem uma mensagem ali, a verdadeira religião, a verdadeira fé, a verdadeira igreja de Cristo, ela vai estar sempre sendo superior aos outros. Ela destruirá os outros no final. Porque essa é a verdade. Ali está o poder de Deus e não do inimigo, que é falso, mentiroso, ilusório, né? Então nós temos que prestar muita atenção porque ela engana momentaneamente, tá? E existe uma coisa interessante que as pessoas hoje deram para usar muito. Nesse texto você vai ouvir uma frase aqui no versículo 22, tá? Em nome de Jesus. Isso virou comum, virou um uso, tá? Fora do comum. Você sabe o que significa em nome de Jesus? Só nesse texto aqui tem 3 vezes que eles citam esse nome. Está aqui muito naquele diz onde diz o Senhor, e nós profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos demônio, em teu nome fizemos milagre. Eles profetizaram o nome de Cristo, esses profetas expulsaram o demônio em nome de Cristo, e em nome de Cristo fizeram milagre. Isso mesmo. Agora eu pergunto para o irmão, com a falsa religião, essas coisas serão verdadeiras e duradouras? O que você acha? Vai acreditar nisso? Ah, mas eles fizeram milagre. Tome cuidado quando eu disse para os irmãos que o sobrenatural pode ser realmente criado. Mas existe uma questão no meio disso tudo, meus irmãos. Eu não sei se os irmãos já viram na televisão, evidentemente, mágico. Né? Os mágicos. Nós temos em Atos dos Apóstolos o aparecimento de alguns mágicos que conseguiam iludir, tão bem iludido, que foram chamados de um grande vulto. Por exemplo, o Simão, o mágico. Simão, o mágico, chegou a ser chamado de um grande vulto. Isso como se fosse até um profeta. Simão, o mágico, né? Falaram, meus irmãos, falsas profecias, enganaram. Falsas expulsões de demônios, viu? Falsos milagres. Meus irmãos, é muito fácil o inimigo, nós descobrimos o que existe de falsos milagres. Há poucos dias atrás eu estava vendo uma reportagem das pessoas realmente revelando esse tipo de milagre e o que aconteceu. Tinha um rapaz vindo de bicicleta, encontrou um outro, aí o camarada encostou, já estava vigiando ele. Ele tinha ido numa determinada igreja, chegou lá, combinaram com ele, deram 200 para ele, fazer sabe o quê? Sentar numa cadeira de roda e levantar na hora que o pastor fosse lá falar com ele. Ele foi, levantou, saiu dali andando, foi disfarçando, saiu lá de fora, pegou 200, saiu. Saiu, foi lá para a rua. Aí o repórter perguntou para ele, virou e falou assim, me deram 200. Me deram 200. Meu irmão, é fácil fazer esse tipo de milagre. É muito fácil fazer esse tipo de sinal. Nós temos que tomar cuidado com essas questões que as pessoas só porque usam o nome de Jesus. Meus irmãos, usar o nome de Jesus, tá? É viver como Jesus. Não se ilude não, ninguém usa o nome de Jesus, tá? De qualquer maneira, quem não vive como Jesus pode citar o nome dele, mas não tem influência nenhuma.
E nós temos uma experiência dessa lá em Atos 19. Estou lembrado quando andavam aqueles judeus lá expulsando demônio, e foram expulsar um demônio lá, o demônio viraram para ele e falaram assim, olha, Paulo nós conhecemos, viu? Jesus Cristo nós conhecemos. E vocês são quem? E partiram para cima e deram uma surra neles. É isso mesmo, meu irmão. E usando o nome de Jesus. Isso é falso. Não se iluda. Mas quando se diz isso, existe uma combinação de ideias e pensamentos que vão coincidir com a ilusão que as pessoas querem ser iludidas. Né? Eles querem ser iludidos. E, infelizmente, meus irmãos, por trás disso tudo sempre existiu e vai existir armadilhas. Grandes armadilhas que têm levado pessoas ao desespero. Pessoas que andaram frequentando igrejas aí que estão pegando dinheiro de todo mundo. Infelizmente, meus irmãos, sai de lá não acreditando em mais nada. O inimigo é isso mesmo, esse era o objetivo dele. É fazer com que a pessoa não acredite em mais nada. Se você conhece alguém, fale da verdade para ele, testemunhe a verdade para ele. Tá? Desconfie de tudo, seja criterioso. Viu? Tenha critérios. Tá? E muito critério. Não se deixa se convencer por pouca coisa, não. O evangelho é sério, a salvação é séria. Deus vai chamar a terra a juízo. E quando o Senhor Deus chamar a terra a juízo, aí nós vamos ver questões muito sérias sobre isso. Pessoas que foram enganadas a vida inteira. É, meu irmão. Existem armadilhas imensas. Por exemplo, a de Simão Mágico, Elimas, Bar-Jesus. São 3 nomes que eu citei, meus irmãos, aqui, de mágicos que faziam magia e que davam a entender para o povo que eles eram profetas, que eles eram homens de Deus. Com magias, coisas que não dá para explicar. Você sabe que o mágico consegue enrolar, enganar a gente com as mãos ali, e você fica parado. Como que isso pode acontecer? Pois é, acontece. Acontece. Porque os olhos humanos é muito fácil de ser enganado. E infelizmente, meus irmãos, nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão buscando a aparência das coisas. Basta ela ser iludida pela visão que ela convence-se, que ela crê na ilusão. Ela crê na mentira. E tem sido assim. Viu? Infelizmente, você hoje vai confrontar uma pessoa que foi enganada, não se ilude, não vai ser fácil que ela vá acreditar em você. Não vai. Por uma razão muito simples. Tá? Ela não só foi convencida de que aquilo ali está certo e que aquilo ali vai de encontro aos seus desejos, que é não renunciar, que é não mudar de vida, que é continuar com os mesmos vícios e continuar vivendo a mesma coisa, porque no final vai para o céu. Infelizmente, quando chegar no momento final do juízo, a situação não vai ser essa. Por isso a igreja carrega consigo uma responsabilidade muito grande de explicar, de mostrar a transformação que o evangelho causa na vida de um crente, de mostrar como uma pessoa realmente muda. Meus irmãos, nós somos testemunhas verdadeiras de Jesus. Isso mesmo, meus irmãos. Nós, crentes, somos testemunhas verdadeiras de Jesus. Por uma razão muito simples. O que acontece conosco é a verdade. O evangelho verdadeiro. A palavra de Deus verdadeira. Jesus não veio enganar ninguém. Ele veio converter, veio salvar. De fato, isso acontece. Agora, o que está acontecendo no paralelo está fazendo muitas pessoas não acreditarem mais na verdade. E por incrível que pareça, meus irmãos, eu tenho algumas notícias de pessoas que saem de dentro de igrejas sérias, tá? Muitas notícias de pessoas que saem de igrejas sérias e começam aí a procurar esse tipo de coisa. Por quê? Porque acham que podem encontrar algo maravilhoso. Igualzinho aquele pessoal da época de Jesus Cristo, querendo que Jesus Cristo fizesse descer fogo do céu. Mostra-nos um sinal, isso nos basta. Jesus não mostrou, o diabo aproveitou e mostrou. Mostrou falsos sinais, mas mostrou. Tá? E se Deus permitir, ele pode mostrar verdadeiros sinais. Reais. Temos que tomar cuidado para evitar cair em armadilhas. É simples assim. A ilusão, o cérebro humano, ele é muito fácil de ser iludido, de ser enganado. Você nunca deve se garantir, nunca tente conversar com ele, com o inimigo. Não temos capacidade para isso. Fuja disso. Bíblia, meus irmãos, aqui está a palavra de Deus na nossa mão para nós confrontarmos a nossa vida com isso.
com a sua palavra. Se aquilo que está sendo pregado, está sendo ensinado, está aqui está escrito: cautelar-vos dos falsos profetas. Aí nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, ou entrará nos céus. Aí surge um probleminha, né, meus irmãos? Pessoas que já estão andando por esse mundo desiludida, pessoas que estão necessitadas, que simplesmente bate na porta errada. Aí bate na porta errada e surge lá uma falsa salvação, surge lá uma falsa orientação, e às vezes a pessoa sai de lá dizendo que foi confortada e que está tudo bem com ela. Queridos, se você conhece alguém assim, revela Jesus para ela. Mostra Jesus para ela. A igreja tem o poder de mostrar Jesus para essas pessoas. Nós, crentes salvos, temos o poder de mostrar Jesus. O poder de Jesus não é fazendo sinais, não. O poder de Jesus de ter mudado nossas vidas. O poder de Jesus de ter transformado nossas vidas. O poder de Jesus de ter nos tirado das trevas. O poder de Jesus de nos tirar da lama, dos vícios, dos maus costumes, dos maus desejos da carne. Jesus é o único que tem esse poder verdadeiro. Não é magia, não é engano, não é ilusão, ele é real. As pessoas que andam em busca dessas coisas, meus irmãos, elas continuam no mesmo caminho do pecado. Continuam no mesmo caminho do pecado. Tá? E iludida de que estão no caminho certo. Porque quando eu disse para os irmãos que surgiu um falso evangelho que é para enganar, que é para desviar, para ele não enxergar o verdadeiro evangelho. Quando o verdadeiro evangelho chega diante dela, ela desconfia do verdadeiro, porque foi convencido que a mentira é verdade. Queridos, nós temos um compromisso como crente no Senhor Jesus Cristo de levar essa verdade às pessoas. Tem aumentado muito, meus irmãos, a quantidade de pessoas que estão sendo enganadas. E falsos profetas têm se espalhado sobre a terra de uma maneira espantosa. Espantosa. Tá? O terreno está sendo preparado dia após dia, dia após dia, para o aparecimento do anticristo. Portanto, a igreja está aí para lutar, para mostrar, para ensinar, para revelar essa grande verdade. É uma grande verdade, meus irmãos, a nossa. Mas quando chega no versículo 23, que é o último tópico que nós temos aqui, aí, meus irmãos, vem a má notícia. Andaram sobre a terra, fazendo boas obras, fazendo milagres, expelindo demônios, comendo na mesa com Cristo, eles achavam isso. E quando chegaram lá no dia do juízo, ouvem então a má notícia. Foram enganados pelos falsos profetas. Meus irmãos, Deus é amoroso. De vez em quando e constantemente o Senhor Deus tira pessoas da mão desses falsos profetas. De vez em quando o Senhor Deus tira pessoas do meio dessas pessoas que estão sendo enganadas, convencidas já. O Espírito Santo vai lá e dá um toque. Mas nós nunca devemos esquecer que nós somos os porta-vozes disso. Nós é que somos as pessoas que têm que levar esse evangelho vivo, poderoso lá. Sim, amados, você que me ouve, preste bem atenção, essas pessoas são enganadas. Não vamos esperar elas chegarem no dia do juízo, ou já estão partindo daqui enganadas, e que no dia do juízo vão ouvir a má notícia. E a má notícia é simples, triste e real. Jesus vai dizer para eles: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Meu irmão, ele não disse eu não te conheci a partir de um determinado momento da sua vida, não. Ele diz assim, nunca vos conheci. Sim, meus irmãos, foram enganados. Nunca se tornaram amigos de Jesus. O inimigo convenceu eles, meus irmãos, que eles eram amigos de Jesus pelas obras. Afinal de contas, eles tinham o poder de expelir demônios, de fazer coisas ilusórias, foram enganados a isso. E Jesus diz para eles assim: eu nunca vos conheci. Vocês foram enganados que vocês eram meu amigo.
vocês não eram meus amigos, eu também não sou amigo de vocês. Sim, queridos. E nesse dia não tem mais tempo. Acabou o tempo. Nunca se tornaram amigos de Jesus. Tudo que fizeram, meus irmãos, foi para a honra própria e não para honrar Jesus. Tudo que fizeram foi para honrar a si mesmo. Se você prestar bem atenção, meus irmãos, nas pessoas que se consideram as mais espirituais que existem, são pessoas, meus irmãos, que batem no peito fazendo orações longas. São pessoas, meus irmãos, transmitindo uma aparência de cristianismo fora do comum, aquele cristianismo que está lá no céu, né? Aquelas pessoas que são extremamente conhecidas dentro da sua igreja como homens e mulheres espirituais. Meus irmãos, pode ter certeza, meus irmãos, tá? Que estas pessoas fizeram tudo isso e fazem tudo isso para honrar a si mesmo, para eles mesmos se satisfazerem. Quando fazem suas orações longas diante da igreja, eles querem receber aplausos, eles querem ser honrados. Olha como é que o irmão ora bem, olha o poder, olha, vai lá visitar a irmã, que a irmã tem um poder danado na oração. Vai lá ver o irmão tem um poder danado na oração. Cuidado! Eles estão honrando a si mesmo. Cuidado para não honrar a si mesmo. Foi por isso que Jesus disse, eu nunca vos conheci, porque tudo que vocês fizeram não foi me honrar. Porque tudo que vocês fizeram não estava direcionado para a minha glória. Foi para a glória de vocês mesmos, para bater no peito que vocês eram muito crentes, muito mais crentes do que os outros. Não vos conheço, nunca vi vocês, não sei quem são. Não fizeram a vontade de Deus, e Jesus disse. Exatamente isso. Viu? Ele vai dizer, aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Eles nunca fizeram a vontade de Deus. O irmão sabe qual é a vontade de Deus, baseado nas Sagradas Escrituras? Hein? Baseado lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A vontade de Deus é a vossa santificação, e não se vangloriar, e não assumir para si a glória que pertence a Cristo, não querer que você achar que você tem algum poder. Você não tem poder nenhum, isso pertence a Cristo. E Deus não dá poder ao homem, Deus usa o homem com poder, para que ninguém se glorie batendo no peito. Essa é uma realidade, meus irmãos, que nós estamos vendo acabar aí. Muitas pessoas estão acreditando que são poderosas. Uma pessoa chega para você, está com dor de cabeça, foi orar por outro, orou, e aí, melhorou? Não melhorei, a sua fé, você não acredita. Aí passa a responsabilidade para o outro. Sabe por quê, meu irmão? Porque isso pertence a Cristo. Por isso Jesus disse, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Porque além de Jesus não os conhecer, e Jesus conhece a alma humana, vê profundamente. Esse nunca vos conheci não quer dizer que Jesus não saiba que eles existem, não saiba quem são eles. Tá? O que Jesus diz aqui, ele nunca conheceu na vida deles, foi vida espiritual. O que Jesus nunca viu na vida deles foi a execução da vontade de Deus. Essa é a realidade dos fatos. Por isso Jesus disse, nunca vos conheci. Não é porque Jesus não sabe quem ele é, o nome dele, o endereço dele, o nome da identidade dele, ele não sabe tudo. Mas nunca viu na vida deles essas coisas. Jesus Cristo não consegue identificar nada ali que glorificou a Deus. Na vida desse tipo de pessoas, ensinada por falsos profetas, o próprio falso profeta diante de Deus vai ouvir isso. E isso se refere ao falso profeta. E as pessoas que o seguem e que acham que estão certas, praticaram a desobediência dos princípios da palavra de Deus. Não quiseram ouvir a palavra de Deus como ela é. Eles fizeram questão de ser desobediente a Deus. Não honraram o Senhor Jesus Cristo. Não fizeram o que Jesus Cristo disse. Aí Jesus diz para ele, não vos conheço, nunca vos conheci. Vocês nunca fizeram nada para me honrar. Nem sequer me obedeceram. Porque o que vocês procuraram nesse mundo vai ficar nesse mundo. Essa foi a má notícia que eles receberam. Sim, meu irmão, nós temos que ter consciência de um fato.
Há perigos espirituais graves andando e sondando e rondando a terra. Ilusões para todo lado, enganos para todo lado, falsas religiões, falsos profetas, falsos ensinos. E a igreja de Cristo inserida nesse meio, ela tem que testemunhar essa verdade, amado. Se você é crente convertido, testemunhe da verdade, porque nós temos um poder nato da conversão. Pessoas transformadas, pessoas que podem realmente mostrar para o mundo transformações. Não é com falatórios inúteis, não. É com prática e atitudes de vida cristã, numa caminhada sólida diante de Deus, levados pelo Espírito Santo. Sim, meu irmão, essa é a nossa caminhada com Jesus. Vamos caminhar com Jesus no caminho reto, correto diante dele. Né? Praticar a desobediência. E a má notícia veio. Viu? Todo mundo acha que só porque fez profissão de fé ou fez não sei o que frequenta uma igreja, está salvo. Você pode estar enganado. Pode estar enganado. Tome bastante cuidado. As falsas religiões estão por aí. E tudo isso acumula uma coisa muito ruim. Uma má notícia. Eu vou concluir, meus irmãos, com João 15, com 2 versículos, tá? Com 2 versículos. João 15, versículo 15, onde Jesus diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Entendeu bem, meu irmão? Aqui nesse texto, Jesus disse: nunca vos conheci. E nesse texto aqui, você sabe o que Jesus diz? Eu mesmo é que vos chamo de amigo, não é você que me chama. Eu já não vos chamo mais de servo, porque eu mesmo chamo você de amigo. E ele vai mais longe ainda quando chega no versículo 13, que é anterior a esse. Ele diz uma frase tão impressionante, ele diz assim, ó: ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida a favor de seus amigos. Sabem por que nós somos amigos de Jesus? Porque Jesus pôde operar pelo nosso meio. Jesus foi visto pelo mundo pela vida do crente. Jesus é reconhecido na sociedade onde ele vive pela vida do verdadeiro salvo. Jesus é visto, meus irmãos, em todo lugar, no trabalho, na família, em qualquer lugar. A essas pessoas Jesus diz assim: vocês são meus amigos e vinde benditos de meu Pai. Essa é a boa notícia. Não tem só má notícia. A boa notícia existe para o crente que foi fiel, que é verdadeiramente amigo de Cristo. Vou mais longe. Crente verdadeiro que Jesus é amigo dele. Jesus não sabe só o nome e o endereço dele. Jesus, quando olhou dentro da vida dele, viu ali a vontade de Deus sendo realizada pelo caminho da obediência à sua palavra. Quando ele olhou para o crente salvo, ele diz assim: eu vejo você, que eu te conheço, eu estou me vendo em você. Isso, meu irmão, eu estou me vendo em você. Por isso eu te conheço, sei de onde vens. Vens da obediência, vem dos princípios estabelecidos por meu Pai. Amasses o meu Pai, fizestes a vontade de meu Pai, como fizeste a minha. Eu fui glorificado na vida de vocês. Tudo que vocês fizeram foi para a honra e glória de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Nós vamos encerrar esse momento com uma oração, mas temos aqui um aniversariante. O aniversariante é meu genro, o Eduardo. Eduardo está fazendo aniversário hoje. E nós vamos agradecer a Deus por essa bênção maravilhosa que Deus deu na vida dele. Um homem de Deus, um homem crente, e que realmente nós podemos agradecer a Deus que Deus tem trabalhado na sua vida. Sim, meu irmão, é no trabalho, é em casa, é um crente sério. Assim como são muitos dentro da igreja, muitos por esse mundo. Você que está me ouvindo, que é um crente sério, ó, Jesus te conhece. Hein?
conhece. Não tem um crente salvo que Jesus não conhece. Não. Agora, cai sobre nós uma responsabilidade. Vamos pregar, vamos falar, vamos testemunhar. Vamos ser crentes nesse mundo. Então eu vou levar a Deus uma oração. Temos pedido de oração também. Temos ainda alguns pedidos de oração. Vamos ver. Qual é? A dona Ângela pediu pela... Eu acredito que seja Ia. Essa é a dona Ia que está doente. Aí, A Rose Teodoro, gostaria de pedir oração para o meu primo que está internado em Blumenau. Não estão conseguindo descobrir a doença dele. O nome dele é Célio Neves de Oliveira. Célio Neves de Oliveira. Ô, Rosa, eu vou botar Célio. Aí fica mais fácil de eu tentar me lembrar. Célio Neves de Oliveira, é isso? Isso. Eu vou botar o nome dele todo aqui, mas Neves de Oliveira. E a dona Maria José deu uma atualização sobre os pastores que pediam oração Dona Maria José. na terça-feira. Sim, Dona Maria José. O pastor Ronei está melhor? Então vamos lá, agradecendo pelo Ronei. Está melhor. O pastor Bruno está em tratamento. O Bruno está em tratamento. E o pastor José Carlos está entubado em Governador Valadares. E o José Carlos está entubado. Tá. Vamos orar, meu irmão, vocês que estão me ouvindo aí, tá? Orem pela nossa irmã, nossa colega e amiga Aia, tá? Orem pelo Célio Neves de Oliveira. Agradeçam pelo aniversário do Eduardo. E também o Rony, agradecer a Deus que está recuperando-se. O Bruno, que está em tratamento. Tá? Esses três são pastores, tá, queridos? Vamos orar por eles. E o... É José, né? Não, escrevi errado. José Carlos. É José Carlos, isso. José Carlos é pastor, acho, da igreja de... E vamos orar também pelo José Carlos, que está entubado no hospital. Então vamos pedir ao nosso Deus que tenha misericórdia da vida dele. Vamos orar então, meus irmãos, agradecendo a Deus por esse momento. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecidos em Cristo, Pai, por tua bênção maravilhosa sobre nós. Abençoa, Senhor Deus, mais uma vez eu te peço, a vida do Eduardo. Agradecemos pelo aniversário, Senhor Deus, dele, que tu concedesse mais um ano de vida. Que ele continue, ó Deus, firme, Senhor Deus, nesta caminhada cristã diante da tua santa presença. Esteja ele, Senhor Deus, com ele em todos os momentos da sua vida, trazendo a ele momentos de alegria, Senhor Deus, e de bênçãos. Também clamamos a ti, ó Deus, pela vida da Ia, esteja abençoando ela, não sabemos o seu problema, tu és conhecedor de todas as coisas. Também te pedimos, ó Deus, pela vida do Célio, esteja abençoando a vida dele, ó Pai, para que ele possa se recuperar, ó Deus, e seja abençoado por ti, ó Deus, para o seu problema, se for saúde, restabeleça a sua saúde. E também nós te agradecemos, ó Deus, pelos pastores, ó Pai. Te agradecemos pela vida do pastor Rony, esteja abençoando a vida dele, ó Pai. Também clamamos, ó Deus, pela vida do Bruno, que estás recuperando a sua saúde, como já o fizeste com o Rony. Mas, Senhor Deus, nós temos um pedido especial, ó Pai, para que tu venha abençoar o José Carlos, ó Pai, que está entubado no hospital. Tu sabes de todas as coisas. Tu estás com ele lá. Por isso nós clamamos a ti a tua graça, a tua misericórdia nesse momento, ó Deus. O nosso desejo, ó Pai, tu sabes, o desejo da tua igreja, da sua família, da igreja dele, é que ele se recupere, ó Deus, debaixo dos teus cuidados. Mostra, Senhor Deus, o teu poder, a tua glória, que nós possamos cada vez mais, ó Deus, sermos fortificados em resposta das nossas orações diante de ti. Que essas respostas, ó Deus, venham fortificar a nossa fé. Esteja abençoando o José, ó Pai. Esteja com ele neste momento difícil da vida dele. Tu estás sob controle, nós sabemos disso. Se tu quiseres, tu podes todas as coisas. Abençoe a vida dele, ó Pai, dando a ele saúde e que ele possa, Senhor Deus, crescer
sair desse hospital o mais depressa possível e retornar, ó Deus, ao seu ministério, ao seu trabalho e para a sua família. Nós te louvamos, ó Deus, por esse momento de live dentro da tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a testemunhar para essas pessoas, ó Deus, que estão sendo enganadas. Nós pedimos isso no nome glorioso de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. O Berlande disse: obrigado, pastor Duval, pela mensagem edificante e abençoada. Que o nosso Abba Celestial abençoe grandemente todos vocês e que todos os amados irmãos tenham um ótimo final de semana na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Alô, Berlande, Deus te abençoe também esse final de semana, você junto com seus familiares, tá? E como sempre, né? O Senhor Jesus Cristo estará nos orientando, nos abençoando e nos fortalecendo como tem feito até aqui. Ele nunca nos abandonará. Amém, querido. Obrigado pelas tuas orações para cada um de nós. Boa noite, pessoal. Até domingo, se assim o Senhor Deus nos permite.